Paz esteja com todos vocês. Aqui quem fala é o pastor William da EQ de Nova Sepetiba. Eu vou estar dando início na apostila de vivência cristã junto com vocês. A gente aqui vai começar a nossa primeira aula. Eu quero que vocês sejam muito empolgados, porque será uma aula muito incrível. Uma aula que a gente vai descobrir o quanto é bom manter um relacionamento com Deus e ter uma profundidade com Ele. A gente literalmente vai descobrir o que é uma vivência cristã. E eu quero começar com vocês dando a primeira definição que a gente tem no número 2 da apostila de número 15. Depois do primeiro tópico diz assim: a vivência cristã é a arte de viver diariamente tendo como um padrão ou referencial a vida de Cristo. Não tem pessoa mais incrível para relatar para nós o quanto é bom ser profundo com Deus. Cristo revelou em toda a sua caminhada o que era ter uma vivência cristã, o que era ter uma vida de oração, uma vida de relacionamento, uma vida de entrega e uma vida de sinais. Sinais que viriam após a sua vivência cristã com Deus. Você tendo uma vida com Deus, tendo uma vivência cristã, o resultado será sinais e prodígio na sua vida. Então vamos dar continuidade à apostila aqui junto comigo agora. Ainda na página de número 15, no tópico de número 2.1, tem como título personalidade e caráter. Nós somos seres humanos que nascemos com esses dois tipos de coisa. Caráter você adquire de acordo com o seu tempo, e a personalidade ela também é moldada constantemente. Só que eu quero que você atrele isso nesse momento com Deus. A apostila vai relatar para nós que a nossa personalidade e o nosso caráter, eles precisam estar relacionados, atrelados, junto em comunhão com Deus e com o Espírito do Senhor. Número 3, irmãos, na página 16, no número 3, a gente vai descobrir qual é o papel da palavra e do Espírito atrelado ao nosso caráter e à nossa personalidade. A gente vai entender que a palavra de Deus ela tem algumas funções, e uma delas é nos direcionar. A palavra de Deus ela vai nos direcionar, trazer um norte para nós, trazer uma orientação. Ela também vai nos capacitar para que a nossa vida cristã seja uma vida efetiva, uma vida abençoada, uma vida repleta de Deus de verdade. Então, no número 3, da página de número 16, 3.1, 3.1, 3.1 e 2, a gente vai aprender que a palavra de Deus ela exerce essa função em nós, trazer a nós orientação e trazer a nós a capacitação necessária para que a gente consiga ter uma vida cristã abençoadíssima. Agora nós vamos entender um pouco, na página de número 17, a atuação do Espírito na formação da nossa personalidade e do nosso caráter. O Espírito ele tem a seguinte função, que é revelar as verdades de Deus para nós. O Espírito de Deus, ele tem a função de trazer para nós a verdade do Senhor. Tem a função de capacitar para que nós, eu e você, venhamos conseguir fazer a vontade de Deus. E ele nos dá poder para realizar nossa grande missão, o nosso grande ministério, que é ser usado por Deus. Sem o Espírito do Senhor, a gente não consegue. Mas com o Espírito de Deus, ele nos traz capacitação para que a gente consiga exercer o ministério a qual Deus separou para nós. Com isso também ele nos ajuda a fazer o que Deus deseja. Diferente de exercer o ministério, é fazer um desejo de Deus, é fazer a vontade de Deus. Deus tem um ministério para nós, mas ele tem vontades específicas diárias que com a nossa vivência cristã a gente vai aprendendo através do Espírito que vai moldando isso em cada um de nós. Eu quero ser bem sucinto com vocês, quero ser bem objetivo para que essa aula seja uma aula sadia, uma aula que você consiga ouvir, entender, analisar legal e compreender o que Deus quer falar conosco aqui. Retomando aqui comigo, na página de número 17, após a gente entender a atuação do Espírito de Deus
e da palavra de Deus na nossa vivência cristã, entendendo que a palavra nos capacita, lembrando bem, a palavra nos capacita e ela nos orienta, ela dá um norte para nós, ela é uma bússola. Por isso no livro de Salmo 119, versículo 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ela é o norte, ela é a orientação que Deus dá para cada um de nós. E é a capacitação que Ele dá, tudo através da palavra, moldando o nosso caráter e a nossa personalidade. O Espírito de Deus vai atuar no âmbito mais espiritual, no âmbito mais profundo, aonde a palavra em si sozinha ela não vai conseguir, mas através do Espírito de Deus, ela vai trazer a revelação, a capacitação para o ministério, ela vai trazer capacitação para que a gente consiga fazer a vontade e obedecer à vontade de Deus, e as verdades de Deus será revelada para cada um de nós. Na página ainda de número 17, nós vamos aprender no tópico de número 2 sobre o conhecimento de Deus. O que é conhecer a Deus? Irmãos, a Bíblia fala sobre uma palavra muito importante, que Jó conhecia Deus de ouvir falar. O conhecimento que a gente vai aprender agora de Deus é algo além do que Jó sabia. Jó conhecia Deus somente de ouvir falar. A gente vai tentar descobrir Deus. Eu costumo dizer que a gente vai descobrir Deus pelo lado de dentro. A gente tem que parar de tentar descobrir Deus só pelo lado de fora, porque Deus pelo lado de dentro tem muito mais a revelar para nós. Vamos saltar agora para a página de número 18, junto com cada um de vocês, que fala algumas características que a gente adquire após conhecer a Deus. Quando a gente conhece a Deus, a gente começa a entender os atos contínuos que Deus tem e começa a viver a transformação que Deus tem preparado para nós. É um caminho sem fim. Você entra, você conhece, você se revela para Ele e Ele se revela para você. E a apostila vai mostrar para nós que quando Deus se revela para nós, Ele se revela para nós como sendo a nossa força e a nossa sabedoria. Ele é o nosso tesouro, Ele é a nossa segurança, Ele é aquele que conhece o nosso coração e é aquele que nos faz entender que nós somos semelhantes a Ele. Conhecer a Deus é descobrir tudo aquilo que estava guardado como um tesouro. Lembrando bem, quando você se revela para Deus, Deus se revela para você. A gente somente não fala com Deus em oração somente para descobrir o que Deus quer. Quando você fala com Deus, tentando descobrir o que Ele quer, Ele descobre o que você é para Ele também. Amém? Pulando para a página de número 19. No número 4, diz assim: como conhecer a Deus? Não tem nada mais infalível, não tem tática de guerra nenhuma mais linda do que a oração, o jejum e a leitura da palavra. Isso vai descortinar para você, vai trazer para você revelações infinitas daquilo que Deus é para a humanidade. Deus mandou o seu Filho ao mundo para descobrir o homem e fazer com que o homem conhecesse Ele mais no profundo. Cristo veio para salvar a humanidade. Mas uma das faces da vinda de Cristo é trazer a Deus o conhecimento da humanidade e trazer à humanidade o conhecimento de quem é Deus. É uma profundidade, é algo profundo, relacionamento íntimo. Em Filipenses diz que Cristo veio trazer e carregava consigo o ministério da reconciliação. O que era o ministério da reconciliação? O que Adão perdeu de relacionamento, Deus queria trazer de volta com a humanidade após a vinda de Cristo. Então, o conhecer a Deus é algo muito profundo. A vivência cristã é algo fantástico e eu quero descobrir com vocês em todas as páginas dessas apostilas para que você termine essas aulas comigo aqui, cheio de Deus de verdade, conhecendo a Deus e tendo uma vivência impecável com Deus. Agora nós estamos na página de número 19. Eu quero que vocês leiam comigo agora do número 5 da página 19, que diz assim, por que conhecer a Deus? Olha o que está escrito no primeiro tópico. Porque Ele tomou a iniciativa de restaurar o relacionamento com o homem, enviar o seu Filho a este mundo. Ignorar esta ação divina é rejeitar um dos convites mais preciosos que podemos receber de alguém. Segundo tópico, porque é vantajoso conhecer a Deus.
No livro de Amós lemos que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos e aos profetas, porque conhecemos a Deus. Quando conhecemos a Deus, Ele reparte conosco os seus segredos, os seus planos. E o último tópico, isso aqui é fantástico, diz assim: porque o resultado de conhecer a Deus é garantir a vida eterna ao seu lado. Irmãos, a vivência cristã é um dos maiores tesouros que a gente pode ter com Cristo. Ela traz a garantia da gente conhecer Deus, ter de Deus os segredos revelados e garantir ao seu lado a vida eterna. Esse é o resultado de uma vivência cristã. Esse é o resultado de um relacionamento profundo com Cristo. Eu quero aqui começar com vocês para a gente descobrir alguns elementos básicos da vivência cristã. Na página de número 20, a gente vai ter alguns tópicos que vai trazer para nós alguns elementos básicos. Como eu já citei aqui para vocês, a leitura bíblica. Na página de número 20, o número 2, fala sobre a nossa leitura diária. A nossa leitura bíblica. Irmãos, isso daqui é maravilhoso. Isso aqui é fantástico. Todos nós, para vivermos uma vida com Deus, para termos um relacionamento com Deus e descobrirmos a Deus de verdade, a gente precisa ter uma leitura bíblica. Não existe revelação mais profunda do que a palavra. A palavra é literalmente Deus falando com você. Toda a palavra ela foi inspirada pelo Espírito de Deus para que os discípulos ou não discípulos escrevessem ela, trazendo para nós a revelação da boca de Deus ao nosso coração. Então a leitura diária ela é necessária para que a nossa vivência cristã seja saudável. Todos nós, eu e você, devemos aprender uma coisa: ter um devocional diário com Deus. O que é um devocional diário com Deus? Um período ao qual você separa para uma leitura bíblica. Isso é essencial. Esse devocional é o que vai construir a sua vida com Deus. Oração é uma bênção, ouvir louvor é uma bênção, consagrar a vida a Deus é uma bênção. Mas ter um devocional diário com a palavra de Deus te traz estrutura para construir coisas grandes e galgar grandes degraus diante da presença de Deus. O primeiro elemento básico para você construir uma vivência cristã é a leitura. O segundo elemento básico é a meditação. Irmãos, muito importante, não é budismo, mas é meditação. A gente precisa aprender a meditar na palavra de Deus. Quebrar esse paradigma que a palavra de Deus é algo tão distante de nós. Não, a palavra de Deus ela está tão próxima de nós quanto nós pensamos. A palavra de Deus ela tem muito a revelar da nossa atualidade, do que a gente ficar com aquele pensamento que a palavra de Deus está distante e tudo que aconteceu é muito distante e não pode ter resultado no nosso dia a dia. Pelo contrário, Deus também quer se revelar para nós no nosso dia a dia. E isso é através da palavra. Vou dar uma dica para vocês bem legal aqui. Tem uma Bíblia chamada King James. Uma das melhores traduções que tem. Eu gosto. Não sou muito da versão internacional. A versão Almeida Corrigida é boa, mas a do rei King James é maravilhosa. É uma das que se aproxima à Septuaginta. A Septuaginta, irmão. A versão mais original. Entendeu? Essa versão ela é mais fantástica, porque ela te aproxima mais, te traz mais realidade e traz mais clareza para você. Essa meditação ela precisa ser diariamente feita por mim e por você. Porque na meditação você se encaixa na história que você está lendo. Quando você busca meditar, você entra como um personagem naquela história que a Bíblia está te contando, justamente para você descobrir o cerne do que a história está querendo dizer. Você descobre praticamente tudo aquilo que a história está querendo te dar de informação. Porque se você fica só como ouvinte, distante, você não consegue descobrir tanta revelação. E quando você mantém uma vivência cristã, uma vida com Deus, é necessário você ter um período de meditação. Nem que você, a partir do dia de hoje, já que você está ingressando no curso teológico, nem que você, a partir do dia de hoje, tire 30 minutos de leitura bíblica. Desses 30 minutos, você lê os 30, você tira mais 20 só para meditar.
ficar ali no canto, esperando Deus falar com você, buscando aquela revelação, buscando aquilo que os seus olhos normais não conseguiram enxergar enquanto você lia, mas aquilo que o Espírito de Deus pode inspirar você. Guarda bem isso. O Espírito de Deus não revela, porque o que tinha de ser revelado já foi revelado. Ele te inspira em cima de uma revelação. A revelação já foi dada para Mateus, para João, para Pedro, para Paulo, para todos que escreveram a palavra do Senhor. Só que hoje a gente busca a inspiração em cima da revelação que já foi dada. E essa inspiração ela vem através da meditação e da leitura diária. Então foca bem na página de número 20, agarra ela de verdade, porque foi uma das coisas que mais me fez crescer com Deus, foi a leitura diária. Foi a leitura e o esforço. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Um dos grandes homens chamado John Wesley, um pastor fantástico, que mudou o seu tempo, mudou a sua história. Ele leu pelo menos 200 vezes a Bíblia. Irmãos, John Wesley tinha um trabalho árduo, muito grande. Grandes grupos de orações, concentrações de santidade. Ele tinha isso semanalmente, todos os dias praticamente. John Wesley estava reunido com o grupo. E ainda assim, ele achava tempo em cima de um cavalo para ler a palavra de Deus. E leu ela durante 200 vezes. Ele leu a palavra de Deus, grava bem isso, ele leu ela 200 vezes. Martinho Lutero, esse que você conhece bastante, da Reforma, então esse aí passou 3 dias lendo o Salmo 23, meditando no Salmo 23, porque ele queria uma revelação profunda da parte de Deus. Ao ponto dele desmaiar no quarto, a esposa dele chamar o chaveiro para abrir a porta para ver o que estava acontecendo do lado de dentro do quarto. Quando ela chegou, Martinho Lutero estava deitado, o Salmo 23 aberto, ele caído no chão e ele estava buscando a revelação profunda do Salmo 23. Então, meditação ela é algo essencial. Eu, por muito tempo, li a Bíblia. Hoje eu medito e analiso a Bíblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para extrair o máximo. Como ela é um livro que se renova constantemente todos os dias, é necessário a meditação. Vou parar aqui, senão vou ficar falando até amanhã só da página 20. Então, irmãos, foca na página 20. Primeiro elemento básico é a leitura da palavra e meditação na palavra. Isso daqui é muito importante. A apóstola também vai dizer para nós, na página de número 21, no número 5, sobre a memorização. Uma coisa que eu tenho muita dificuldade e alguns de vocês também podem ter dificuldade. Mas sempre há umas estratégiazinhas para a gente conseguir memorizar. Deus ele agracia cada um de uma forma. Deus me agraciou não memorizar versículos, eu memorizo histórias. Isso é muito bom. Queria muito conseguir memorizar versículo, mas eu memorizo mais história. Então você, com a sua vivência cristã, Deus vai ir te capacitando para te ajudar a memorizar ou histórias ou versículos. Isso é muito importante, porque a palavra precisa estar gravada na tauba do seu coração. Vamos agora para a página de número 21. Página de número 20. Agora na página de número 21. Nós vamos pincelar lá rapidinho, pular já para a de número 22, porque na página de 22 é o que tem a definição de verdade. A página 21 vai dar a introdução para nós sobre a revelação das Escrituras, que é adquirida através da oração. Você vai ver no número 1 e número 2 algumas definições sobre oração. E eu vou ler aqui para você, no número 2, a definição, como a apostila dá a definição de oração para nós. A oração é uma prática religiosa comum a diversas confissões religiosas. É vulgarmente designada como uma relação, uma conversa ou um ato de reconhecimento e louvor diante de um ser transcendente ou divino. Pula comigo agora para a página de número 22. Na página de número 22 e número 23, nós vamos ter aqui vários aspectos, diversos aspectos sobre oração. Diversas orações que foram feitas, diversas pessoas que oraram. Quero pular com vocês aqui e tentar tratar alguns pontos do que é a oração para nós. O que é a oração em si? Além dela ser uma guerra, além de ser um orar e tomar ação, além de você falar com Deus, dialogar com Deus, de relacionamento com Deus, a oração é um ato de você se comunicar com o seu Criador para descobrir aquilo que Ele tem para mim, para você ou para alguma pessoa.
A oração é um ato de adoração. Quando você ora, você bendiz o nome do Senhor, você engrandece o nome do Senhor e reconhece Ele com a sua divindade. Na página número 23, número de número 4, diz assim: a oração do Novo Testamento. O que Jesus ensinou sobre oração? Olha só, um dos tópicos é: a oração tem um grande poder. A oração deve ser feita com fé. A oração deve ser perseverante. A oração deve conter elementos de generosidade e perdão. Isso é necessário, grave isso. Sem perdão, a oração não sobe. Tiago disse que para que todas as nossas orações subissem, era necessário a gente pedir perdão ao nosso próximo. Um elemento muito grande para que a tua oração tenha resultado é você orar e pedir perdão às pessoas. Outra coisa, outro tópico muito importante, a oração pode solicitar fortalecimento espiritual. Irmão, não tem nada mais que te fortaleça do que a oração. A oração é aquilo que te mantém de pé como um soldado diante da guerra que são travadas no mundo espiritual. Efésios número 6 diz que a oração é o elemento que traz para nós uma armadura. Essa armadura é justamente dada para mim e para você, para que a gente venha resistir os dias maus e permanecer de pé. Efésios número 6, lê lá depois da sua casa. É muito interessante para você descobrir o como fazer para ficar em pé diante de todas as adversidades e diante dos dias maus. No número 23, no número 4, do tópico 4.2, no número 4, o apóstolo Paulo também ensina alguns elementos que a oração carrega. Isso é muito importante a gente gravar. A oração consiste em uma adoração individual e coletiva. Irmãos, o louvar é muito bom, mas não tem adoração mais sincera do que aquele momento que você está de joelho dobrado, orando e clamando ao Senhor. Então é muito importante você ler tópico por tópico aqui, na página número 23. Grava aí, página número 23, da nossa apostila de vivência cristã, alguns segredos e elementos que Jesus e o apóstolo Paulo deixou para nós através da oração. Algo fantástico. Jesus trouxe para nós algo fantástico como elementos da oração, e eu quero compartilhar com vocês. Na página de número 23 tem alguns tópicos interessantes que eles vão falar que a oração intercessora, ela serve para você interceder por pessoas. A oração, ela serve como ações de graças, e a oração aprofunda a nossa comunhão com Deus. Então pega a página número 23, leia, releia, vejam todos os tópicos e você vai descobrir que a oração, ela tem um significado e é bem mais profunda do que a gente imagina. Existem alguns versículos sobre oração que revelam para nós o papel da oração. Tem um versículo que diz: entra no teu quarto, fecha a porta, ora teu pai no oculto, que teu pai te responderá. Porque Deus não fala no meio do povo? Porque Deus que tem de responder no oculto? Por que Ele pede para você se fechar no oculto? Porque existem momentos da nossa vida, momentos de intimidade com Deus, que é necessário a gente estar a sós com Ele, para Ele fazer a gente descobrir coisas que a gente não conseguiria descobrir ao lado de algumas pessoas. Então Ele atrai a gente para o secreto, para que a gente descubra aquilo que Ele tem de secreto nos revelar. Tem um livro muito importante, eu quero dar essa dica para vocês. O nome do livro é O Segredo do Lugar Secreto. É um livro que te aprofunda na oração. É um livro que traz para você uma busca radical de Deus. Ele cita essa frase: uma busca intensa, uma busca radical, uma busca perigosa por Deus, uma busca que você faz tudo para ter Ele. É tudo por causa dele. É um fogo que começa a arder no seu peito, que nunca mais te dará descanso. Esse é o caminho da oração. Número 24 fala sobre alguns papéis da oração, de como nós devemos orar. E pega bem essa página, dá uma lida, dá uma relida nela, para você entender alguns papéis da oração. E é um caminho literalmente que Deus vai começar a te mostrar. É um caminho feito por etapas, por fase. Você começa e Ele vai te dando um crescimento todos os dias. É algo progressivo. Ele vai te fazendo amadurecer na oração constantemente.
Você começa falando e você termina ouvindo o que ele tem para falar. Outra coisa, irmãos, além da oração ser isso tudo, a oração ela tem um significado lindo, significado de amor, que é você aprender todos os dias e todos os dias você ter um relacionamento com o seu pai, conversar com o seu pai. Isso é lindo. Isso foi o que Adão iniciou, Abraão, Jacó, Isaac, Gideão, todos grandes homens. Eles poderiam estar isentos de falar com algumas pessoas, poderiam estar no lagar malhando trigo, mas o que eles não deixavam de ouvir e de falar era a voz do seu pai. Então aprenda que uma vivência cristã saudável é uma vivência que você fala com o seu pai constantemente. Amém? O último tópico, que é o tópico de número 5, que está na página 25 e um pouco da página 26. Tópico de número 5, que é o último tópico que a gente tem. E esse tópico aqui eu já falei lá no início. É o nosso devocional, nosso alimento diário, nossa necessidade básica. Irmãos, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês peguem esse capítulo, que vai fazer junto comigo aí na sua casa. Bota para falar aí e vai analisando cada página junto comigo aí. E eu creio que vai ser de muita valia para você. Lembre sempre, uma vivência cristã é uma vivência construída com devocional, meditação, leitura da palavra, oração, entrega, secreto com Deus, intensidade. Seja intenso com Deus para que a sua vivência cristã seja uma vivência cristã abençoada. Fique na paz, um beijo, que Deus abençoe cada um de vocês. Recebam um abraço em nome de Jesus. Tchau, gente!